Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar nessa segunda pregação e última desse mini retiro que hoje estou promovendo para vocês. Desculpa aí porque estou cortando um pouco a cabeça de Nossa Senhora aí na imagem, mas é para mostrar nessa demonstração que creio que vai ser muito claro para aqueles que vão ver esse vídeo depois, de como foi como foi a criação do homem, a misteriosa, o tema da primeira pregação, como foi a misteriosa criação do homem e que ele perdeu, nós já estamos vendo aqui, perdeu a pureza do homem, que era aquela que fazia ele ter essa unidade com Deus, escutar a Deus como um pai que educa um filho, que quer levar esse filho a ser grande, como ele mesmo. Só que Adão, como vimos, quis antecipar, porque Deus criou para que o homem fosse Deus. Não claramente como Deus que cria o céu e a terra, tudo, mas igual a ele. Deu a sua imagem para que chegasse a ser semelhante a Deus. E, como eu disse na primeira pregação, esse homem, infelizmente, perdeu essa semelhança de Deus. Ficou com a imagem enquanto a conhecimento, enquanto a saber elegir entre bem e mal, mas perdeu a semelhança. Essa semelhança que, em outras palavras também filosóficas, seria perder o ser pessoa, não enquanto, vamos dizer assim, não é mais gente, mas o que está no mais profundo do ser humano, que é o ser pessoa. Pessoa é ser semelhante a Deus. Quase refraseando São Paulo, ser pessoa é ter em mim os sentimentos de Cristo. E o homem ficou dessa forma. Quando quis ser Deus, escutando o diabo, sereis como Deus, assim como Lucifer, escutando, ou seja, Lucifer e seus anjos, quis ser como Deus, e por isso São Miguel falou, quem como Deus? E por isso São Miguel é o rei dos anjos celestes. Lucifer caiu, Adão, obedecendo a Lucifer, também quis ser como Deus, caiu também. Só que eu disse para vocês que o homem não ficou nessa situação. Porque Deus, no Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, Deus fez uma promessa impressionante. Depois que teve a caída, depois que Adão, que foi o tema que eu propus para meditar na primeira pregação, era buscar escutar a Deus dizendo, onde estás? Antônio, Alessandra, Ana, quem está me escutando agora? Onde estás? Depois de um retiro que eu tive, graças a Deus, no fim do ano passado, essa palavra ecoa até hoje. E a cada momento, não fico bitolado, mas a cada momento eu busco saber onde estou. Se estou trabalhando, se estou na oração, se estou agora pregando, meu coração onde está? Está posto em Deus? Eu estou fazendo isso para vanglória minha, para ser aplaudido depois, ou para que vocês, junto comigo, alcancemos a semelhança que é a realização, a semelhança de Deus, que é a realização de todo ser humano. E agora, como dei uma recapitulada, como foi a esplendorosa criação do homem, que foi criado à imagem a chegar a ser semelhante a Deus de forma perfeita. E o homem perdeu porque quis adiantar essa semelhança. Quero continuar nessa segunda pregação com o seguinte tema. Ou seja, o tema central desse retiro é como a quaresma que se fala, quando falamos o nome quaresma, a primeira coisa que vem na cabeça é penitência, é jejum, é esmola, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer essas coisas, quase desesperado. Mas quero te dar conhecimentos que façam você mudar seu imaginário, até mesmo do que é a quaresma.
Se você já tem um bom imaginário, também. Mas se não tem ainda, que vê a quaresma sempre como algo pesado, eu creio que essa pregação te ajudará muito. E esse seria o tema central do retiro. Como a quaresma ajuda o ser humano, me ajuda, ajuda a ti, a alcançar o seu fim, o nosso fim nesse mundo. E nessa pregação, que agora é a última de hoje, quero plantear para vocês como o homem, esse Adão caído, manchado, sem a semelhança de Deus, pode recuperar, pode voltar a ser semelhante a Deus. E agora me faz lembrar uma frase muito especial de um santo, agora não sei qual santo era, mas dizia que Deus se fez homem, Deus divino se fez homem, para que o homem se fizesse Deus. E vamos ver que o homem tem essa capacidade. E quando eu digo Deus, não pense outra vez que é aquele que criou as coisas. Mas Deus encontra aquele que é amor, aquele que é bondade, aquele que é pureza, aquele que é caridade. Como diz São João Evangelista, Deus caritas est. Deus é caridade. Por isso que não pense que Deus dá caridade, Deus dá amor. Não. Deus é essas coisas. Em Deus nos distingue entre amor e Deus. Deus é um só, é amor. Por isso que, se vocês for ver, interessante, né? Outro dia, na missa na semana passada, eu participei da Santa Missa aqui perto, e o padre falava que como a gente vê, às vezes, uma pessoa boa, a gente fala, que espírito essa pessoa tem? Ou, não sei se já tiveram a experiência de algumas pessoas falar, essa pessoa está cheia de Deus. Por quê? Porque ela é boa com os demais, faz caridade. Então, é isso que é. A pessoa, quando ela faz obras boas, é porque ela está cheia de Deus. E por isso que, como o Evangelho, não sei se foi domingo passado ou outro domingo, dizia, da boca sai do que o coração está cheio. E aqui já quero te fazer uma observação. O que entra no coração não entra pela boca, entra pelos olhos. Por isso, atento ao que vocês veem, muita atenção ao que vocês dão para as crianças verem, porque o caminho para levar a pessoa, principalmente a dizer coisas, entra pelos olhos. A imagem que vê passa um processo de, vamos dizer, se vai chega ao coração e do coração depois ela é expressada. Por isso que as pessoas, quanto mais tem Deus, quanto mais busca essa relação com Deus, transborda, ela não precisa nem fazer esforço, transborda o que ela tem no coração. Assim também as pessoas más, infelizmente. Mas enquanto que não busca se encher, ver coisas boas, contemplar a bondade, contemplar a beleza, a bondade. Então, tudo isso, infelizmente, nosso mundo, infelizmente, está caindo porque por isso só vê coisas feias. Mas, voltando ao tema, como nós, seres humanos, que herdamos essa caída de Adão, podemos voltar a ser semelhante a Deus? Já imaginaram? Já imaginaram você ter um espírito tão tranquilo que pode passar a maior catástrofe na sua vida? Claramente, vem os lutos, vem as tristezas, mas tem aquela paz que fala, não, por algo passou. Eu tenho um pai que está no comando de tudo. E pode ter certeza que quando você tem essa comunhão íntima com esse bom Deus, cumpre o que São Paulo fala. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E assim, vamos ver como nós podemos alcançar de volta essa semelhança. Mas antes dela,
Quero dizer a vocês que toda ação tem sua reação. E que os nossos erros, infelizmente, acarreta erros de outros. Assim, o erro de Adão não ficou só nele. A geração que veio de Adão foi bastante terrível. E praticamente todos caíram em um dos pecados que Adão fez. Vou dar alguns exemplos. Tem um que é, por exemplo, o rei Davi. O rei Davi vem da geração de Adão, e Davi que escreveu os Salmos, santaço. Mas caiu na concupiscência dos olhos ao ver a esposa de Urias, o servo fidelíssimo dele. Ele vai e tem relação com essa mulher, engravida essa mulher, comete adultério, claro, e manda matar o esposo da mulher. Terrível. Mas, claramente, ele teve esse pecado de Adão, da concupiscência dos olhos, querer possuir o que é dos demais, mas só que ele teve algo especial. Ele tinha a confiança que Deus perdoaria. Por isso ele foi ao encontro de Deus. Ele não fugiu de Deus na hora que pecou. Adão não. Adão escondeu e escutei, Senhor, sua voz e me escondi, porque estou nu. Só que não é um esconder tipo, estou amargamente arrependido, Senhor. Já Davi não. Davi, nesse momento, é quando ele compõe salmos como creio que é o Salmo 50, que ele pede a Deus misericórdia, porque ele errou mal. Só que Deus perdoa o homem, porque esse homem tinha essa confiança, e é a que nós devemos ter. Por isso que vocês não sabem quão livre eu fui depois que li um livro, e ajuda também de sacerdotes que me ajudaram, quando o livro dizia que quando uma pessoa, a tendência em geral é quando uma pessoa peca, ela faz o que fez Adão, se esconde em sua casa, ou seja, se esconde de tudo aquilo que representa Deus, principalmente a igreja. A igreja, eu falo, tem em conta a estrutura mesmo. Não vai na missa, foge dos retiros, foge daqueles que representam Deus, que vai falar de Deus. Como Adão, foge. Só que Davi não. Davi tinha um coração distinto. Ele sabia que Deus estava aí para perdoá-lo. Ele sabia que ele é fraco. E uma vez que ele caiu, ele poderia voltar. E nessa volta é quando vemos como deveria ser Adão e como deve ser nós. Porque o que esse autor do livro que eu dizia, ele falava que em espanhol nós podemos meter a pata até o fundo, cometer o pior pecado. Podemos porque somos frágeis. Depois que Adão caiu, o homem ficou como uma gelatina. Fácil pode cair qualquer pecado. Só que ele fala, nessa hora tem duas opções. Ou ficar no que a maioria das pessoas fazem, no chão, choramingando, fugindo de Deus, ou levantar a cabeça, Senhor, pequei, sou fraco, vou buscar o Senhor e reconciliar na confissão sacramental, me perdoa, vou tentar não pecar mais. E você vai ver que na medida dessa confiança vai crescendo. Por isso que Jesus diz a Santa Faustina que o dom, a virtude que ele mais gosta das pessoas é a confiança. Não é que a pessoa faz milagres, não é que a pessoa faz muitas outras coisas. É a confiança. Então, meus queridos, todos que estão me assistindo agora, que assistirão depois, Deus faz uma grande promessa, como dizia no Gênesis, que viria, faz uma promessa como castigo para a serpente maldita. E eu não vou citar os castigos para o ser humano, mas para a serpente colocaria inimizade, ódio entre ele, a serpente maldita, e a mulher e sua descendência. Essa mulher, já sabemos, foi revelada nas bodas de Caná, essa aqui está atrás de mim,
Ela que, ao ser chamada de mulher, mostra, é a mulher prometida. Na cruz, aí está, filho. Mulher, aí está teu filho. Filho, aí está tua mãe. No Apocalipse, uma mulher revestida de sol. Guarde essa frase e mais à frente eu vou dizer o quão sublime é esta frase para saber quem é o modelo perfeito de semelhança, ou seja, criatura que podemos alcançar semelhança que a Eva junto com Adão perderam no paraíso. Mas antes de continuar, quero continuar essa representação simbólica de como somos nós e como foi a criação de Adão e Eva. Vou dizer aqui para vocês, se chega o vídeo travar, não importa não, porque eu estou gravando e depois vou subir no YouTube e vocês vão ver melhor, tá bom? Mas vamos lá. Esse foi Adão, caiu, depois tinha recebido, aqui é o simbolismo, tinha recebido o corpo, a matéria do barro, e depois tinha recebido o Espírito de Deus. Veio depois o diabo e mancha a alma de Adão. Agora vamos então a quem? A nós, seres humanos, também criado, recebemos de Deus, recebemos nossos pais, o corpo que pode tocar. Só que Deus vem e infunde a alma em nós. Só que todos nós viemos como Adão, manchados pelo pecado. E meu querido irmão, e queridos todos que estão me vendo, como foi o processo para esse Adão manchado receber de volta a semelhança divina? Foi um processo árduo. E esse processo se deu principalmente com o nosso amado, esse descendente da mulher, que é Jesus Cristo. E antes de continuar, eu disse que ia contar alguns exemplos mais de pessoas no Antigo Testamento que continuou a imitar Adão. E tem um que é terrível, se chama Saul. Esse que não só pecou por a concupiscência dos olhos, mas pecou com a concupiscência de você não a concupiscência dos olhos enquanto a carnalmente, mas sim a concupiscência dos olhos enquanto a querer apoderar das coisas, dos reinos, que já não era dele. Queria ser o chefe de tudo. Mas agora, continuemos. Então, a esse bom e amado Jesus que veio a dar o exemplo de como voltar a alcançar essa semelhança. O processo foi que, no Evangelho desse domingo, nos mostra que Jesus Cristo, ele foi movido pelo Espírito Santo depois que foi batizado no Rio Jordão. Foi movido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Como Espírito Santo pode levar Jesus a ser tentado? É um mistério, mas está nas Sagradas Escrituras. Foi então Jesus a ser tentado, e chegando lá, depois que fez jejum, durante 40 dias e 40 noites, diz o Evangelho que ele sentiu fome. E nessa fome que Jesus sentiu, o que acontece? Jesus é tentado pelo demônio. E ao ser tentado pelo demônio, ele é tentado nas 3 tentações que o demônio tentou a Adão e a muitos outros filhos de Adão, e que nos tenta hoje ainda. Nos tentou com
os desejos da carne. Carne não é só sexo. Carne vem de querer comer muito, ou seja, comer toda hora, por mais que não tenha fome. Praticamente, a Jesus foi, se é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Que interessante é, quando você analisa essa frase, se é filho de Deus. Nós, sendo batizados, somos filhos de Deus. E o demônio a cada vez diz, se é filho de Deus, faça tal coisa. E ele tenta os filhos de Deus, porque os que não são filhos de Deus, os que já estão atolados no mal, no pecado, no erro, ele não tenta essas pessoas, porque praticamente já são dele. E tenta depois também, e Jesus responde, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Adão foi tentado, come dessa fruta apetitosa. Depois, qual foi a outra tentação? Querer apoderar-se de tudo. Ser, como vou dizer, quando o demônio tenta ele e fala, mostra os reinos e te darei todos esses tesouros, se me adoras. É como que Adão come desse fruto e será como Deus. Então, Jesus responde, adorarás só ao Senhor teu Deus. O diabo leva Jesus ao monte, no alto de um templo, tira-te daqui se tu é Deus, porque está dito no Salmo, ele fala, está dito, os anjos vão te ajudar. E Jesus termina, também está dito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Adão tentou a Deus. Tentou a Deus quando o diabo fala, não. Ele não permitiu porque vocês, ao comer, vão saber o que é bem e o que é mal. Vocês serão como Deus. Adão tentou a Deus por essa maldita desobediência. E Jesus vence e algo impressionante acontece. E quando Jesus vence o diabo, fala que os anjos vieram a servir a ele. E quero dar uma pausa para terminar esse ponto, é que Jesus, ao ser tentado, como foi Davi, como foi Saul, como foi o povo no Egito, que foi tentado, obviamente, pelo diabo, quando o povo estava com fome, Deus tinha mandado maná e o povo reclamava que tinha cebola, que tinha carne, quando eram escravos no Egito, e caíram nessa tentação. O povo do Egito adorou os bezerros de ouro. Adão caiu em todas essas tentações. E Jesus Cristo vence, dando-nos o exemplo de como não perder a semelhança e como resgatá-la. Quer dizer, vigiar nossos olhos. E como vigiamos nossos olhos? Especialmente buscando, porque como diz no Eclesiástico, os olhos não se cansam de ver, os ouvidos não se cansam de escutar, a boca não se cansa de falar. Por isso, temos que ter essa luta de não, principalmente hoje em dia que as redes sociais estão estralaçando a juventude, os mais velhos e muitas pessoas, todo momento está vendo coisas, faz a pessoa, não só concupiscência dos olhos, quanto também os jovens a ver pornografia e outras coisas mais, mas tudo isso afeta a pessoa e leva a que ela caia sempre nesse mal da visão de querer. E essa também praticamente é o homem quando vai perdendo a semelhança de Deus, enquanto também ao próximo, ao querer ver não para doar-se, mas querer ver para consumir o que está à sua volta. E também todas as demais. E uma coisa que
me fez pensar no retiro que eu tive faz pouco tempo, que todas essas tentações, se nós revertemos e não caímos, mas lutemos e vencemos, nós vamos receber, sabe qual? Graças. Se nós, ao invés de querer praticamente ter esse consumo das coisas, mas buscar dar-nos aos demais, porque o que acontece? O demônio pede a Jesus para transformar pedra em pão. Só que Jesus depois vai transformar ele, que é a pedra angular, em pão na hóstia consagrada. Ele dará a si mesmo. Não é que ele vai transformar a pedra para consumir. Então, e Jesus também, ou seja, e nesse ponto nós passaremos a uma chamada conversão. Que conversão é essa? Conversão, converter-se aos demais. Não buscar os pães, a comida, tudo que está à nossa volta para nós, mas sim doar-nos. Isso seria a esmola. Quando nós nos convertemos a nós mesmos, sabe como é? No jejum. Quando nós mortificamos, por exemplo, na quaresma seria o ideal não comer carne nas sextas-feiras, nós controlaremos a nossa carne, para que ela não faça tudo o que ela quer. Estaremos convertendo a nós mesmos, ou seja, a ser pessoas, ser semelhança de Deus. E como nós nos convertemos a Deus? Pela oração. Então, essas 3 conversões deveriam estar em nosso itinerário dessa quaresma. Agora, quero ir terminando, mostrando a vocês também algo muito sublime, que quando Jesus sai do Jordão, guiado pelo Espírito Santo, e é levado ao deserto, vence as tentações, logo aí também ele vence, ele é levado pelo Espírito Santo à Galileia, e chegando lá, sabe o que acontece? Jesus Cristo pega o pergaminho, e esse pergaminho que ele pega, ele abre, está escrito no profeta Isaías: o Senhor me ungiu, o Senhor me enviou para dar a visão aos cegos, para libertar os cativos e proclamar um ano de graça. Então, esse homem resgatado, nosso Senhor Jesus Cristo, ele, ao dar o exemplo de como vencer esse diabo maldito, ele mostra como é um homem semelhante a ele. Realiza as obras de dar visão aos cegos. Não cego de nascença só, mas sim uma visão enquanto a fazer ver a realidade como Deus a vê. Os homens como Deus a vê. Ele é aquele que liberta os cativos. Que cativeiro maior, senão do mal, do pecado, da ignorância. E também ele proclama um ano de graça. E que graça maior do que dar aos demais a clara realidade de que essa vida é passageira. Essa vida é um caminho a uma vida eterna que nos aguarda. Então, aqui está o nosso Adão manchado. Aqui está nós, quando nós recebemos, principalmente recebemos a vida, recebemos, ou seja, a matéria, o nosso corpo, recebemos nossa alma, e estamos em caminho à semelhança de Deus. E agora vem o nosso bom Deus, outra vez, que não se cansa em ser generoso conosco. E o que ele faz? Ele vem primeiro, depois que nosso Senhor Jesus Cristo, depois que faz seu itinerário de quaresma, 40 dias e 40 noites, dando-nos o exemplo de como voltar à semelhança de Deus, no alto da cruz, depois que ele derrama o sangue, ele tem esse poder de redimir esse Adão caído. E ele vai ao encontro de Adão e depois devolve o espírito que Adão perdeu. Essa semelhança que Adão estava chamado, e olha como vai ficar Adão. Este Adão, doente, enfermiço,
vai receber uma nova semelhança de Deus. Uma nova semelhança onde ele recebe essa pureza divina que purifica a sua alma. Vem depois, então, nosso bom Deus e nós, Adãos da vida, quando caímos, ou seja, claramente, quando caímos, e muitos já caíram depois, em pecados veniais, mortais, vamos perdendo essa semelhança com Deus. Esse bom Deus nos também traz, pela confissão, a nossa restauração. Não funcionou muito bem com a outra, mas com essa funcionou excelente. Então, meu povo, essa é a semelhança que Deus quer nos dar. Essa é a semelhança que recebemos o Espírito de Deus em forma plena no batismo e depois na confissão. E agora, para finalizar essa pregação, queria convidar vocês, nessa quaresma, a lutar com essas 3 armas que a Santa Igreja nos propõe, que são elas. A primeira delas é o jejum. Convido a vocês, nessa quaresma desse ano especialmente, a se possível, as sextas-feiras, não comer carne, minimamente. Mas, se puder renunciar a alguma comida, alguma bebida durante esse mês, bem-vindo seja. Esse seria lutar contra os 3 inimigos. Primeiro, contra a carne, a nós mesmos, o jejum. Contra o demônio, ou seja, contra o mundo, que é o segundo inimigo. Busquemos fazer esmola. Ao menos uma vez por semana, busque você fazer uma pequena caridade. Não só ver um mendigo na rua e vai lá e dá uma moeda para ele, mas até mesmo pode ser uma cesta básica. Buscar saber quem precisa, dar uma ajuda financeira também, porque ajuda você a sair de você para os demais. E a terceira, que é lutar contra o demônio, e nessas 3 lutas, você contra o demônio, obviamente, você vai vencer pela humildade na oração. E nessa oração eu te convido a você, principalmente, se puder rezar um salmo por dia. Os salmos grandes, claramente, pode dividir. Reze um salmo por dia e busque ler nessa quaresma o Evangelho de São Lucas. Cada dia, leia ao menos 10 minutos do Evangelho de São Lucas e um salmo por dia. E você vai ver quanto você vai crescer nessa semelhança com Deus. E claramente, nessas 3 lutas, não só você vai combater, um combate, não vamos dizer assim, para vencer coisas externas, mas sim, você vai, ao fazer jejum, você está ajudando a você ser mais pessoa, ser semelhança de Cristo, porque você vai conseguir controlar suas vontades, seus desejos desordenados. Você, ao fazer esmola, você está se doando aos demais, como Jesus Cristo. Ele, em toda a sua vida, se doou. E com a oração, você está se convertendo-se a Deus, como Jesus sempre rezou. E termino com essa, como eu dizia mais antes, que Nossa Senhora é um modelo espetacular, um modelo perfeito de pessoa criada, de exemplo, de semelhança de Deus. Porque Jesus Cristo é simbolizado como o sol que nasce do alto. E Nossa Senhora, no Apocalipse, quando é chamada aquela que está recoberta, envolta, viu uma mulher revestida de sol, esse sol é Jesus Cristo. Ela é a mulher que está revestida de Cristo. Quer dizer, o povo já não vê mais ela, vê Cristo nela. E foi assim que ela conseguiu se transfigurar-se cada vez mais na pessoa de Cristo. E é o que Deus nos chama, nos convida. Por isso, convido a você, por isso que
nessa semana, nessa quaresma, de fato, busque fazer essas obras. E revise outra vez, rapidinho. Para o jejum, ao menos na sexta-feira, tenta não comer carne. E, se possível, durante a semana, alguma coisinha, mais do que falar assim, eu não vou comer tal coisa. Às vezes nas suas refeições você fala, não, hoje eu vou comer menos carne, hoje eu vou comer menos arroz, hoje eu vou renunciar a esse doce. Tudo isso com um ato de amor a Deus, não com um ato de amargo. Com a esmola, busque ao menos uma vez por semana, de novo, volta a repetir, uma cesta básica, pode ser um dinheiro também. E na parte da oração, busque ler um salmo por dia, e quando o salmo é grande, divide, e lê o Evangelho de São Lucas. Assim nós passaremos uma boa quaresma, e quem sabe não será a última quaresma que nós podamos ter na nossa vida. Porque claramente, como diz a Sagrada Escritura, a vida do homem na terra é como um sopro, é como o vento, um pó que o vento leva. E quero terminar esse mini retiro desejando a vocês uma santa quaresma, para que no final dela possamos nós ressuscitar semelhantes a esse Cristo na Páscoa, onde nós celebraremos a vitória que ele teve sobre o mal para nos dar o bem maior, que é a vida divina que ele veio nos trazer. Salve Maria Puríssima, sem pecado concebida, e com a graça de Deus, até Deus vai saber quando. E para aqueles que não tiveram nesse retiro, eu gravei essas duas pregações e espero eu que vocês possam, a partir dessa mini experiência de saber como é a quaresma, possa crescer no seu imaginário de que a quaresma não é só um tempo de penitência, de uma coisa que nos causa, às vezes, até medo. Mas a quaresma é um tempo propício que a igreja nos dá para crescer a nós em semelhança ao nosso bom Deus. Porque só seremos felizes, só seremos realizados plenamente na medida que nos assemelhemos mais a nosso Senhor Jesus Cristo. Aí sim, diremos como São Paulo: tanto faz eu viver, tanto faz eu morrer. Para mim a vida é Cristo e o morrer é lucro. Então, desejamos nós imitar a São Paulo, desejamos nós imitar a Virgem Maria, aquela revestida de sol. E terminemos rezando Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Para você, depois dessa pregação, busque um tempinho também, antes de fazer outras coisas, a meditar nesses conselhos que eu te dei. Como posso eu avançar nessa semelhança com Deus nessa quaresma? Deus abençoe. Até a próxima.